Oi pessoal, bem-vindo a mais um SciTalks. Hoje a gente está aqui com a Marina, ela é gerente da área de Process Improvement do Shared Services da Stellantis. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada. Obrigado pela participação. Pessoal, a gente vai contar um pouquinho a história da Stellantis, mas antes lembrando vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais. O chat está aberto para todas as perguntas que vocês tenham e ao final a gente responde. Fiquem à vontade. Marina, para a gente começar a falar um pouquinho da história da Stellantis, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o contexto do Shared Services, o que levou vocês à implementação do BPMS, como que vocês estavam lá, quais eram os desafios na época. Bom, Matheus, primeiramente só me apresentar e a todos que nos assistem. Meu nome é Marina Urivil. Hoje eu sou responsável pela área de Process Improvement do Shared Services da Stellantis, né, que é o nosso centro de serviços compartilhados. Eu já tenho aí uns quase 20 anos, posso dizer, na minha carreira profissional, trabalhando com melhoria de processos, trabalhando com melhoria contínua, com gerenciamento de projetos. Quando eu comecei na Stellantis em 2019, esse foi o meu primeiro desafio, que era de encontrar uma ferramenta, né, uma tecnologia que trabalhasse toda essa questão aí de orquestração, governança e automatização de processos também, tá? Bom, mas aí antes de contar essa história, né, especificamente da implantação, qual que era o contexto na época, eu preciso dizer que o grupo Stellantis, né, assim como o seu Shared Services, né, ele está em constante transformação, né, e evolução. É uma dinâmica que o mercado automotivo, né, nos impõe, né, de sermos cada vez mais eficientes, seja nos nossos processos produtivos, quanto nos nossos processos, né, de back-office. Como também acompanhar as tendências globais desse mercado automotivo, né? Sempre aí lançando novos produtos, né, com alta qualidade, com tecnologia, mas também a preços competitivos. Então, o BPMS, né, a ferramenta de orquestração de processos, ela surge nesse contexto. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, a Stellantis tem 5 brands, a gente tem 3 plantas, aqui em Betim, né, que produzem carros da Fiat, de Goiânia, em Pernambuco, que produzem as marcas de Jeep e Ram e também Fiat, e em Porto Real, né, com Peugeot e Citroën, né, que são os 5 brands comercializados pela Stellantis aqui no Brasil. Além da Argentina, que a gente também tem 2 plantas em Córdoba e Palomar. Então, esse é o contexto assim, macro, né, de uma grande empresa, de uma multinacional que a gente está inserido. O Shared Services, a divisão que eu pertenço, também já passou por muitas transformações desde que eu ingressei na empresa, mas hoje somos um Shared Services mais especialista nos processos e nos serviços financeiros, né? Nos processos de contas a pagar, de contas a receber e também no gerenciamento das operações contábeis, né? Com toda a parte de demonstrativos, conciliações, enfim, e toda a parte de obrigações acessórias, né? Então, assim, o Shared Service em si, com essa natureza das atividades que ele executa, né? Com essa prestação de serviços que a gente oferece para os nossos clientes, né? Que são todas as demais empresas do grupo, a gente realmente percebia a necessidade de buscar uma ferramenta que nos ajudasse a orquestrar esses processos, como por exemplo de fechamento contábil, de administração de pessoal e tantos outros aí vinculados também aos processos de contabilidade, enfim. Então já era uma demanda que estava bem latente, né? Isso lá em 2019, para você ter ideia. Em 2019 a gente já contava com uma estrutura que já trabalhava RPA. A gente já tinha algumas automações usando da tecnologia de robôs, mas a gente entendia que a gente precisava de dar um passo a mais. O Shared Services, ele tem, né, claro, uma característica de ter muitas tarefas manuais, repetitivas, então talvez por isso o RPA surgiu primeiro, mas depois a gente também percebeu essa necessidade de outras automações com naturezas diferentes, né, com complexidades diferentes que o BPMS, né, e no caso hoje a gente utiliza o SideOne, nos apoia, nos suporta nesses processos. Tá? E aí, esse piloto, ele aconteceu em 2019,
E aí, como toda grande empresa, eu imagino, a gente tem que passar por um processo de convencimento, que muitas vezes não é fácil, né? As lideranças, os gestores, eles querem ver ali o resultado na última linha, né? Vai dar business case positivo, vai ter payback em menos, né, de um ano, né? Então, a gente precisou primeiro de trabalhar todo esse assessment para mostrar quais os benefícios, né, não só qualitativos, mas quantitativos também que o BPMS iria trazer para a gente. Legal. Vencida essa primeira etapa aí que realmente a gente foi avaliar no mercado, possíveis players, fizemos benchmarking, né, com outras empresas que usavam soluções distintas. Foi realmente um processo bem criterioso que a gente fez na época, inclusive com o suporte da área de compras, para a gente chegar hoje, para a gente chegar naquela época na solução que a gente encontrou que tecnicamente nos atendia melhor. Então, antes mesmo de partir para uma contratação, tem todo um business plan, todo um convencimento interno já de que é o caminho, né, que vocês estão seguindo pelo caminho correto. E a gente já tinha muitas demandas, já tinham áreas, vamos dizer assim, batendo na nossa porta com essas demandas, e a gente já precisava encontrar essa solução de como que a gente poderia automatizar esses processos, né? Lá em 2019 a gente começou com dois processos pilotos, um da própria área, para a gente, né, aprender ali com a ferramenta, como é que trabalhava-se, né? Foi feito toda a parte lá do setup da ferramenta, do treinamento, fizemos um processo interno, primeiramente um processo lá mesmo nosso de normas e procedimentos, e partimos para um primeiro processo que foi da área de administração de pessoal, que já era uma área que tinha essa necessidade e que foi realmente a nossa prova ali, realmente, né, a gente conseguiu mostrar o resultado e entender que realmente a ferramenta era, vamos dizer, efetiva, né, ali atendia as nossas necessidades, né, por ser uma ferramenta flexível, user-friendly, né? Enfim, com muitas funcionalidades para diferentes contextos, inclusive de uma grande empresa como a Stellantis, né? Então aí a gente já está falando um pouquinho da estratégia de implementação, ou seja, decidido que vamos contratar, vencido ali um processo, né, de compras de suprimentos, e uma dessas etapas de convencimento, talvez ali a etapa final, foi justamente esse piloto, a implementação desses dois processos, já utilizando mesmo, sentindo na prática. E eu tô falando de 2019, né? E aí a gente abre um parênteses, porque logo depois, em 2020, começou a pandemia. Certo. E nessa época a gente precisou realmente segurar muito caixa, né? Todas as empresas nesse mesmo contexto, com essas mesmas dificuldades. Então, assim, praticamente em 2020 a gente ficou sem desenvolver, sem expandir para mais nenhum outro processo. Os investimentos ficaram completamente suspensos ali. Então 2020 foi um ano morto, vamos dizer assim, para a gente. E em 2021 é que a gente realmente começa a expansão para outros processos, para outras áreas. Para você ter ideia, em 2019 a gente começou com 50 usuários, em 2021 a gente já expande aí para 200, 2022 500, enfim, aí esse número vai crescendo. Hoje a gente está aí com quase 1.200 usuários e com planos de expandir mais até o final de ano, em função aí dos desafios que a gente tem, sabe? Mas então, realmente, aí em 2021 que a gente retoma e a gente realmente começa a trabalhar um processo, que é esse que eu citei, de fechamento contábil, que é um processo que perpassa por todas as empresas, todos os nossos clientes do grupo, eles têm esse processo, né, de fechamento contábil. Então, foi a nossa primeira onda ali, né? A gente fez o processo de fechamento contábil, mais alguns processos que foram automatizados na época. E aí, realmente, os nossos clientes começam também a perceber o valor. Então, assim, só para você ter ideia, nesse processo de fechamento contábil, a gente conseguiu reduzir o tempo de fechamento, a gente conseguiu reduzir muito
a questão de retrabalho, de entender como é que porque tem um cronograma, né, todo um calendário, né, das atividades que precisam de ser feitas todo final de mês, né, fechamento de mês. Então a gente conseguiu garantir uma maior rastreabilidade das atividades, entender qual que eram os bottlenecks do processo, entender, trabalhar melhorias no próprio processo e dar uma maior visibilidade para as pessoas de como que a sua atividade afeta a atividade do outro. Então, hoje a gente, para fechamento contábil, a gente tem aí quase que, acho que são umas 18 legal entities, né? Empresas que já têm esse processo automatizado no BPMS. Acho que talvez seja o nosso maior case, assim, né? O maior volume de usuários estão nesses processos. E é um processo que roda muito bem e realmente hoje as pessoas, acho que elas não conseguem pensar em voltar ao modus como era antes. Pensando um pouco aí nessa história, né, e principalmente indústria, queria até que você falasse um pouquinho de lá dos 2 projetos do piloto até esse que expandiu e vocês começaram a conseguir monitorar, sentir o processo, né, identificar ali as melhorias, gargalos. Conta um pouquinho da resistência do pessoal para usar a ferramenta, para mudar de paradigma, né, o processo sai da cabeça das pessoas e passa a ter regras, tarefas a serem seguidas dentro da ferramenta. Conta um pouquinho sobre isso. Sempre tem, né, Matheus? Assim, sempre tem os early adopters, né, que a gente fala na literatura, que são inclusive aquelas áreas, né, aquelas pessoas que batem ali na nossa porta e pedem ajuda, e tem sempre aquelas pessoas que resistem àquela mudança, porque não deixa de ser, né? Então certo. A gente precisa inclusive de fazer um trabalho dentro dos nossos projetos de automatizações. Existe um trabalho de fazer realmente o change management, né, de treinar as pessoas, né, de mostrar os ganhos, os benefícios. A gente mede, inclusive, o antes e o depois do processo, como é que era o processo antes e como é que está o processo depois. Então, e a gente tem tido bons indicadores nesse sentido. Agora, realmente, não tem como trabalhar resistência diferente de realmente fazer um face-to-face, né? Fazer esse processo mesmo, né, de convencimento, de trazer para perto. E é engraçado que depois que as pessoas entendem realmente o benefício que aquilo vai trazer para elas, a gente acaba ganhando pessoas defensores ali do novo processo, da solução, da ferramenta, né? Então, realmente a gente faz um trabalho de change management a cada processo novo que a gente entra e implementa. E eu gosto de dizer também que nesse trabalho a gente avalia, né, o exis do processo. Muitas vezes a gente tem que melhorar aquele processo, né? Então, o processo de convencimento, de trabalhar a mudança já começa ali, envolvendo as pessoas-chave, os usuários, porque é aquilo, se a gente automatiza o exis não é bom, ele não vai ser, o to be também não vai ser. Sim. Entra lixo, sai lixo, vamos brincar assim, exato. Né? Então, tem um trabalho realmente mesmo de melhorar aquele processo. Então, posso te dizer que, assim, talvez no passado a gente encontrou um pouco mais dessa resistência. Hoje a gente encontra menos, hoje a gente é procurado, as demandas chegam até a gente, né, para que a gente possa atender as necessidades das áreas. Em 2022 a gente teve um grande crescimento também. Em 2021 a gente fez a primeira wave aí do fechamento contábil. Em 2022 a gente fez um rollout grande aí para muitas empresas também do fechamento contábil, desenvolvendo novos processos também. E em 2023 a gente começa a desenvolver os nossos primeiros cases de hiperautomação, utilizando tanto o BPMS, né, o Sido One, quanto o RPA. Hoje a gente já tem 3 cases, né, que essas tecnologias trabalham integradas. E em 2024 a gente, enfim, tem muitas oportunidades, né? Tem muitas demandas ainda sendo trabalhadas também nesse ano. Legal ouvir que às vezes aquela pessoa que antes tinha receio, dificultava o processo, né? Agora, passa a ser um defensor, um corre aliado. Atrás. Isso aqui me ajuda para outras coisas também. Bacana. Com certeza, passa a ser um aliado nosso e inclusive buscando, né, captando oportunidades, né? A gente tem
A gente tem focal points aí nas áreas, né? Times envolvidos, né? Porque tem o nosso, claro, né? O nosso time lá de implementação, né, que tanto mapeia, entende, melhora o processo, e a equipe de desenvolvimento, que hoje a gente tem um parceiro que nos dá esse suporte. Mas a gente tem hoje já esses focal points nas áreas que estão ali captando essas necessidades e essas demandas e trazendo para a gente também. Marina, você falou um pouquinho, né, dos resultados, dos benefícios que vocês tiveram. Mas ilustra pra gente um pouquinho. Você tinha citado que hoje vocês estão com um pouco mais de 40 processos automatizados. Ilustra pra gente um pouquinho casos qualitativos, quantitativos, o que vocês obtiveram, os ganhos aí que vocês tiveram. Temos muitos processos hoje que foram automatizados. São processos que impactam em compliance. Então, alguns resultados qualitativos que eu posso comentar é um pouco dessa rastreabilidade e dessa segurança que a gente traz a mais. Então, eu vou dar um exemplo, né? Um processo que a gente tem que é de controlar todas as nossas evidências para SOX, né? Que a gente segue, né? Os controles da SOX para algumas empresas. Hoje a gente consegue ter a segurança, né, de todas as informações, de todas as evidências para o processo de certificação da SOX estão mantidos e armazenados, né, em um lugar. Essas informações não estão mais espalhadas, né, por aí. Fechamento contábil, que eu havia citado, né, a gente conseguiu realmente reduzir o tempo de fechamento contábil, com isso a gente acaba reduzindo também volume de horas extras, né, nesse período. A gente conseguiu também dar mais essa rastreabilidade, né, e fazer uma melhor gestão desse processo. Nos processos de administração de pessoal, né, a gente consegue melhorar ali a experiência, não só para o funcionário em si, mas também para a turma, né, para os times de RH, centralizando, né, esses processos, né, e unificando e padronizando essas atividades, né. Temos vários outros exemplos, porque eles são muito diversos, né. A gente tem processos na área de customs, por exemplo, na área de tax operations, por exemplo, para a gente controlar todas as nossas intimações, todos as nossas processos que a gente chama hoje de tax. Então, para garantir que a gente vai dar a resposta no momento correto, então a gente se resguarda ali de alguma penalidade, de alguma multa que possa surgir se, por exemplo, a gente perder o prazo de alguma intimação, por exemplo. Então, no caso na parte mais fiscal, né? Então, assim, a gente tem um universo, assim, diversificado, né, de processos com benefícios distintos, assim, que a gente pode elencar. Desde processos para a operação, mas também controles e processos acessórios ali para suportar diversas áreas do negócio. Bacana demais. E o legal é que você cita não só ali redução, o pessoal tem muita mania, né? Implantei uma tecnologia, eu vou ter automaticamente uma redução de headcount? Não, às vezes é uma redução de um custo operacional, uma hora extra, uma qualidade de vida melhor para o profissional. Exato, uma experiência melhor para o usuário. Recentemente estamos trabalhando num processo novo, né, que é de gestão da frota, né, da frota interna, né, Stellantis. Enfim, hoje as pessoas elas conseguem acompanhar ali pro funcionário, às vezes ele que tem um veículo que está designado para ele consegue acompanhar todo o processo ali através da ferramenta, né, ver o fluxo desse processo, e que antes ele tinha que ficar ligando para um, chamando o outro, né, então você também tem esse impacto ali na qualidade do serviço prestado. Bacana. Show de bola. E me conta um pouquinho agora do time. Como que você vê a evolução das equipes envolvidas no projeto, a evolução do time como um todo, né? Seja o seu, você citou que utiliza, né, o parceiro. Como que tá isso lá na Stellantis? Hoje, igual eu comentei com você, hoje a gente tem um time misto, né? Eu tenho profissionais dentro da própria equipe, né, com o know-how da ferramenta, mas eles hoje estão muito mais focados
na análise e melhorias dos processos para serem automatizados, né? Hoje o nosso desenvolvimento é, né, com parceiro, com terceiro, mas igual eu comentei com você, a gente também tem essas pessoas nas áreas, né? O que a gente chama aí os focal points de cada uma das áreas, que são os owners desses processos. Porque eu falo que seja uma solução dessa automatizada, né, no SideOne, seja um RPA, é um processo que a gente está entregando para a área, né? Quem tem que fazer a gestão, a gente entra, analisa o processo, mapeia, desenvolve, testa, né? Enfim, dá todo o suporte, enfim, faz esse trabalho aí de change management, de capacitação das pessoas e a gente entrega. Agora, quem que é o responsável pela essa sustentação do processo? Se tem algum erro lá no processo que precisa, que o usuário precisa de um atendimento, etc. Esse processo automatizado, na verdade, ele é da área. Ele é da área. A gente dá o suporte na ferramenta, né, no que é técnico, mas o fluxo do processo automatizado, ele é de domínio da área, né? Então, hoje, a gente tem essas pessoas nas áreas que dão esse suporte em relação ao processo, até porque se fosse nosso, a gente não teria, como eu posso dizer, braço o suficiente, né, para fazer isso. E quem são os experts no processo? São as pessoas da própria área. E esse realmente foi um trabalho que a gente precisou de fazer aos poucos, de entender que a gente desenvolve e depois a gente transfere essa gestão do processo automatizado para a própria área. Então, eu vejo isso está acontecendo de uma forma muito fluida, muito interessante lá, né, internamente, em que esses owners do processo, eles se apropriam daquilo e eles é que dão todo esse suporte em relação à gestão do processo. Legal, o Process Owner ele chega inicialmente com a especificação, vocês entendem, ajudam a evoluir aquele processo eventualmente, implementam, entregam, mas ele é o dono. E a gestão é dele. Né? É um produto que a gente está entregando ali para ele e ele vai agora executar aquele processo de uma outra forma, melhorada, né? Mas a gestão é dele. Bacana. A gente dá todo o suporte aí, a manutenção, etc. Trabalha erros, trabalha evolutivas, né? Melhorias que vão ser feitas no processo, mas a gestão é dele. Marina, e agora olhando um pouquinho para o futuro, quais são os próximos passos? O que vocês estão planejando lá no Shared Services da Stellantis? Olha, especificamente em relação ao BPMS, novas automações, nosso viés principal esse ano é trabalhar mais focado em iniciativas que são mais impactantes e que vão trazer o maior benefício, o maior ganho. E também aliar isso ao uso de outras tecnologias, como o próprio RPA, e também tecnologias de Generative AI e outras, né, que a gente realmente consiga trazer uma transformação daquele processo de uma forma mais impactante. A gente conseguir realmente priorizar as iniciativas e fazer uma diferença maior naquelas demandas que a gente for atuar, sabe? Assim, ter uma atuação mais focada e menos pulverizadas. No universo de demandas que vocês devem ter lá, olhar para aquilo que de fato vai gerar um benefício, que vai trazer resultados e priorizar, né, essas demandas encaixando com aquilo que vocês já têm de tecnologia e outras coisas dentro do grupo. Exatamente. A gente tem um mundo, igual você disse, né? A gente tem um mundo de oportunidades, a gente tem muitos recursos, muita tecnologia, muitas ferramentas ali disponíveis e a gente precisa realmente de explorar mais isso internamente, tá? Marina, e para a gente fechar, o que você daria de conselho para quem está nos assistindo? Né? As empresas que estão considerando um projeto similar, o que você indica, por onde começar? Olha, tem aquela história que eu gosto, eu tenho uma música, né, que inclusive fala assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Então eu realmente aconselho que vocês invistam tempo nesse assessment, né, nessa definição aí de qual solução que vocês vão partir. É porque se o negócio não nasce direito, depois para endireitar
é mais difícil, né? Então, eu sugiro que vocês invistam tempo realmente avaliando as soluções, fazendo benchmarkings com outras empresas, conhecendo qual que é a experiência de outras empresas, lições aprendidas, porque realmente isso é decisivo depois para uma fase de implementação mesmo de uma iniciativa como essa, porque a gente pode errar, né? Nesse caso, a gente não tem muito espaço para poder errar. Um outro conselho que eu daria também é mobilize, né? Sensibilize, promova essa cultura realmente de melhoria de processos dentro da empresa, para que a gente encontre ali um ambiente fértil, favorável para a melhoria dos processos, né? Seja com a automatização, seja lá qual a tecnologia que seja, né? Acho que é importante a gente destacar isso. E eu acho que se a gente tem um ambiente, né, bem propício para isso, e a gente desenvolve uma equipe, encontra uma boa solução, acho que a gente já tem a faca e o queijo na mão aí para começar uma implementação bem sucedida, né? E eu posso dizer isso por experiência própria, porque foi um pouco do trabalho que a gente conduziu lá no Shared Services da Stellantis. Puxando sardinha aqui, encontrou uma boa solução lá? Encontramos. Temos a Seidel como um excelente parceiro, que realmente nos dá suporte tudo que precisamos, uma ferramenta, como eu disse no início, né? Flexível, user-friendly, ela é abrangente, né? Assim, para tudo até hoje que a gente automatizou, a gente sempre encontrou a funcionalidade ali dentro, né, para nos atender. E eu sei que vocês também estão em constante evolução, né? É uma empresa que tem essa preocupação com a evolução do produto, com a performance da ferramenta, né? Então, nesse ponto, assim, eu posso dizer que a gente está bem satisfeito com a qualidade do serviço também de vocês. Bacana, obrigado. E Marina, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar para a gente aqui todas essas informações e ajudar aí quem está nos acompanhando também a encontrar caminhos aí de sucesso como o de vocês. Matheus, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer, né, poder contar um pouco da nossa experiência e espero realmente poder ter ajudado aí as pessoas que nos assistem. Pessoal, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Fiquem à vontade para continuar mandando as dúvidas aí no chat. Qualquer dúvida adicional fora o evento, procure a nossa equipe e sigam a gente nas redes sociais e acompanhem os próximos eventos. Obrigado e até a próxima.